Fala pessoal, excelente noite. Hoje estamos dando início à nossa semana aberta aí para o concurso da educação. Esse concurso que o secretário Aberson Carvalho afirmou ainda no mês passado, mês de julho, que o edital sairia neste mês de agosto. Então a gente está na expectativa e essa semana é justamente para começar a aquecer os motores aí para você concurseiro que planeja fazer esse concurso, mas ainda não faz parte da nossa turma pré-edital. Hoje teremos uma aula de língua portuguesa, você pode aproveitar bastante aí o conteúdo que o professor Lucas Moura estará ministrando. Lembrando que esse conteúdo não é ao vivo, ele é um conteúdo exclusivo da nossa turma online que a gente está liberando para você já dar início aí, dar um gás aí nos seus estudos, acreditando que o edital está para sair nos próximos dias, tá certo? Então, aproveite bastante a aula e você considere fazer parte da nossa turma online. Todas as informações estão aqui no próprio vídeo e também na descrição você pode clicar no link disponível e conferir todos os detalhes da nossa turma. E também, quem sabe, você deseja falar com a nossa central de vendas? O link também está aqui na descrição. Então, uma excelente aula para você. Fala comigo, meu aluno, minha aluna. Professor Lucas Moura na sua tela. Sou seu professor de língua portuguesa. Olha só, temos uma jornada aí para caminharmos até a sua aprovação. Então, veja só, hoje, nosso primeiro encontro, a gente vai formar aqui uma base fundamental para todo o estudo seguinte. Professor, que encontro é esse? Fonética e fonologia. E você já vai começar anotando aí que a fonética e a fonologia trabalham aí com um estudo chamado estudo dos sons. Exatamente, os sons que nós proferimos ao falar determinadas palavras. Perfeito? Ok. Professor, no que isso vai me ajudar? Por exemplo, na aula de acentuação gráfica você vai ver que iremos retomar esses conceitos. O primeiro conceito é o de dígrafo. Dígrafo, bem subentendido aqui, vem de di. E o que quer dizer di? Di quer dizer dois. Então, tenho duas grafias. Como assim, professor? Ocorre quando duas letras representam um único som. Perceba ali na palavra machado. Olha só, eu destaquei ali para você as letras C e H na palavra machado. Perceba só, essa sílaba contendo as letras C e H, qual som ela tem? Qual a pronúncia que ela tem? Som de X, exatamente. Quando eu falo machado, o som pronunciado aqui é o som fonético X. Professor, estou percebendo uma coisa, que eu tenho duas letras representando um único som, o som de X. Isso é o dígrafo, duas letras representando um único som. Tranquilo? Outro conceito, o dígrafo ele vai se subdividir em duas ramificações. Eu tenho o dígrafo consonantal e o dígrafo vocálico. Dígrafo consonantal é bem intuitivo, é aquele em que há a consoante, exatamente. Se na sílaba eu tenho uma consoante iniciando essa sílaba, então há ali um dígrafo consonantal. Na palavra machado, peguei novamente, dígrafo consonantal. Encontro de duas consoantes, somente isso. Olha só, dígrafo vocálico, também bem intuitivo, é aquele em que há o encontro de vogais. E essas vogais, lembra delas? A, E, I, O, U, são acompanhadas ou seguidas das letras M ou N. Professor, acontece isso? Sim. Por exemplo, a palavra rampa. Cadê a vogal? Vogal A, bem aqui, na primeira sílaba. Quando isso acontece, seguido de M, eu tenho o tal do dígrafo vocálico. É assim que ele aparece. Professor, para que é esse M ou esse N? É para marcar a nasalização. Somente isso. Tranquilo? Bora prosseguir então. Ao contrário do dígrafo, eu vou ter aí o chamado dífono. Olha só, se dígrafo eram duas grafias, duas letras, o dífono serão aí pelo menos dois sons. Fono vem de som, tá ali ele.
O dífono serão dois sons que representarão aí uma única letra. Ocorre quando apenas uma única letra representa esses dois sons. Perceba aí, a palavra táxi. Me diga você, a letra X, nessa situação, nessa sílaba aqui, tem som de quê? Eu falo, vou pegar o taxi ou eu vou pegar o táxi? Professor, eu acho que é táxi, exatamente. Perceba aqui que eu pronuncio o grupo KS. Táxi. Então eu tenho aqui uma letra representando dois sons, dois fonos. Isso é o dífono. Uma letra representando dois sons. Nesse caso aí, o fono KS. Tudo bem? Professor, encontro consonantal. Bem, é intuitivo. Encontro consonantal será o encontro de consoantes. Pelo menos duas. Olha só. Exemplo. A palavra trato e a palavra Marte. Se você perceber, essa sílaba aqui contém um encontro consonantal. T e R são consoantes. Na palavra Marte também há um encontro consonantal. Letras R e T são consoantes. Tranquilo, né? Perceba que quando eu faço a divisão silábica desta palavra, essas consoantes permanecem uma ao lado da outra. Ao passo que em Marte, essas consoantes separam-se silabicamente. Quando isso acontece, eu tenho chamado encontro consonantal perfeito. Vou colocar aqui. Esse daqui é o encontro consonantal perfeito. Anote aí também. Ao passo que, quando essas consoantes são separadas por sílaba, eu vou ter o encontro consonantal imperfeito. Exatamente. Anote essa definição aí também. Eu vou ter o encontro consonantal imperfeito. Beleza. Outro conceito importante. Agora aqui é de suma importância para você levar à frente nos seus estudos. Encontros vocálicos são encontros de vogais. Exatamente. O que vai acontecer aqui? Os encontros vocálicos vão formar as seguintes situações: ditongos, tritongos e hiatos. Já ouviu falar nisso? Exatamente. Nascem aqui. Nascem na fonética e na fonologia. Vamos entender agora o que é o tal do ditongo. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Professor, o que é isso? Por passos, chegaremos lá. Exemplo, a palavra cacau. Já destaquei aqui, ó, o verdinho. Nessa sílaba, eu tenho encontro de quê? De vogais. Vogal A e vogal U. Tá na mesma sílaba? Professor, tá. Então, é encontro vocálico, é um ditongo. Duas vogais na mesma sílaba. Eu também tenho aqui a palavra água. Professor, tá aqui a sílaba. Tem vogal U e tem vogal A. Tá na mesma sílaba? Tá. São duas vogais? São. Duas vogais na mesma sílaba, eu chamo de ditongo. Exemplo aí, clássico e simples. Olha só, mas há de se diferenciar aqui o que é um ditongo crescente e um ditongo que é decrescente. E aqui pega muita gente. Olha só esse esquema. Essas são as vogais da nossa língua portuguesa. A, E, I, O e U. As 5 vogais da língua portuguesa. E você vai colocar assim comigo, que a vogal A desempenha aí prioritariamente o papel de vogal. Beleza? Que a vogal E também desempenha prioritariamente esse papel de vogal. Que a vogal I desempenha o papel de semivogal. A vogal O desempenha o papel de vogal também. E a vogal U desempenha esse papel de semivogal. Professor, o que isso tem a ver? Essa classificação entre vogal e semivogal dentro das vogais é o que vai determinar o que é o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Concorda comigo que uma vogal aparenta ser mais forte do que uma semivogal? O que é semi? É aquilo que é quase.
A semivogal, ela é quase uma vogal, não chega de fato a ser uma vogal. Então perceba, um ditongo crescente é aquele que parte de uma quase vogal, uma vogal menor, uma vogal mais fraca, para uma vogal mais forte. Então ele é crescente. Agora, se eu parto de uma vogal para uma semivogal. Fala pessoal, interrompendo aqui um pouco a sua aula para dizer que as informações para a nossa turma pré-edital estão na descrição do vídeo. Você pode acessar os links disponíveis no nosso site ali insanosconcurso.com e também a nossa central de vendas para você que deseja um atendimento aí mais exclusivo, tá certo? Então, uma boa aula, continue aí os estudos e vamos que o edital está para sair. Uma quase vogal, eu estou partindo de uma situação decrescente, do maior vogal para o menor, uma semivogal. Olha só, a palavra cacau. Professor, eu vi agorinha que o A é uma vogal. Perfeito, está aqui. E o U é uma semivogal. Perfeito, também está aqui. Se eu parto de uma vogal forte para uma vogal mais fraquinha, a chamada semivogal, isso é crescente ou é decrescente? Se eu parto do maior para o menor, do mais forte para o mais fraco? Exatamente, é decrescente. Então, nessa sílaba, nessa construção, eu vou ter o chamado ditongo decrescente. O ditongo decrescente, porque eu estou partindo de uma vogal para uma semivogal. Abreviei aqui, você sabe que é decrescente. Água, olha a diferença. Você viu comigo que dentro desse contexto, a vogal U ela desempenha um papel de semivogal. Aqui está ela, seguido do A, que é uma vogal, sempre vogal. Se eu parto agora de uma quase vogal, de uma vogal mais fraquinha, para uma vogal mais forte, eu parto do menor para o maior. Então, estou fazendo uma ascensão, é crescente. Por isso aqui, em água, há um ditongo, duas vogais na mesma sílaba, onde há uma semivogal, seguido aí de uma vogal, a vogal A. Nesse caso aí eu tenho um ditongo crescente. Anote aí. Esse daqui, na situação, é o chamado ditongo, o ditongo crescente. É o ditongo crescente. Porque eu estou partindo aí de uma semivogal para uma vogal. Perfeito. Essa é a classificação. Outro conceito, tritongo. C ditongo é o encontro de duas vogais, tritongo será o encontro de três vogais. Onde, professor? Na mesma sílaba. Olha só, Paraguai, está aqui. Três vogais, na mesma sílaba. E se você observar, esse U é uma semivogal, esse A é uma vogal e esse I também é uma semivogal. Essa é a formação clássica do tritongo. Semivogal, vogal, nesse caso A, e outra semivogal, uma vogal I. Perfeito, professor. Agora, conceito do hiato. Acompanhe-me aqui. O que vem a ser o hiato? O hiato também é um encontro de vogais, só que há uma grande diferença do ditongo, tritongo para o hiato. O hiato é um encontro de vogais que irão se separar silabicamente. Como assim? Olha só a palavra saúde. Se você observar, na sua origem, sem estar separado silabicamente, a palavra saúde possui um encontro de vogais. Vogal A e semivogal U. Ali estão as vogais. Quando eu faço a separação em sílabas, se você observar, cada vogal ficará em uma sílaba distinta, em uma sílaba diferente. Isso é o hiato. Ao passo que o ditongo e tritongo são encontro de vogais na mesma sílaba, o hiato é o encontro de vogais separados pela sílaba, silabicamente. Tudo bem? Esse é o conceito que você precisa guardar. Diante disso, vou tecer aqui algumas observações dentro da fonética e da fonologia. A primeira delas é: fonema não é letra. Fonema é diferente de letra. Lembra do conceito? Fono é som, fonema
é o som. A letra é a tentativa de representar esse som. Olha só, a palavra cara. Conte comigo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 letras. Professor, e sons? Você consegue ouvir o som do C? Consigo, professor. Na pronúncia ele aparece. Consegue ouvir o som do A? O som do R? O som do A? Consigo. Então eu tenho também 4 fonemas. Mas nem sempre isso vai acontecer. Olha só. A palavra táxi. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4. Fechamos. Está aqui ela. 4 letras. Mas nessa pronúncia, são 4 fonemas? Se você observar, e já viu comigo, esse X tem um som de KS. Então, são 2 sons e não apenas um. Eu tenho 5 sons, 5 fonemas, pois aqui há um dífono. Há uma letra que representa 2 sons. Então, tenho 4 letras e 5 fonemas. Outra observação importante, número 2. Nos grupos ou nas formações GU e QU, há de se observar a seguinte construção. Quando esse U for pronunciado, ele vai formar uma semivogal. Observe. Paraguai. Achei nessa sílaba aqui o grupo GU. Beleza. Eu falo Paraguai? Não, eu falo Paraguai. Perceba que ele foi pronunciado. Então, ele vai ser chamado de semivogal pelo fato de ter sido pronunciado. Beleza. Nesse caso aqui, formando o que a gente chama de tritongo, né? Semivogal, vogal mais semivogal. E quando ele não é pronunciado, ele vai formar o dígrafo, dígrafo consonantal. Olha a palavra enquete. Eu falo enquete pronunciando U? Não. Nesse grupo QU, eu não pronuncio a vogal U. Eu falo enquete. Então, nesse caso aqui, não há de se falar em semivogal. Ele vai formar o tal do dígrafo, porque as 2 letras representam um único som, o som de K. É um som consonantal. Tudo bem? Terceira observação. As vogais E e O podem, a depender do caso, desempenhar o papel de semivogais. Como assim, professor? Você viu comigo, lá atrás, que elas prioritariamente são vogais, mas podem mudar sua classificação, a depender da palavra. Como, por exemplo, a palavra mão. Lembra lá que o O era uma vogal? Professor, eu lembro. Mas nesse caso, pelo fato de já haver uma vogal A, o que falta aí nessa construção é uma semivogal. Porque no caso de ditongos, tem de haver necessariamente uma vogal, uma semivogal ou vice-versa. Como já há uma vogal A e A sempre é vogal, já destaquei lá, esse tal do O vai ser chamado aí de semivogal. Por isso, tem-se uma vogal e uma semivogal. Essa é a terceira observação de suma importância. E aí, compreensível? Agora vamos praticar aí alguns exercícios e ver como isso tem caído em prova. Vamos lá fazer alguns exercícios sobre esse tema de fonética e fonologia. Acompanhe aí na tela. Questão de número 1 diz assim: em se tratando de encontros vocálicos, as palavras do texto ameaçado, voo, curioso, caatinga são respectivamente. Ele vai querer saber se é um ditongo, se é um hiato, como é que é classificado. Professor, como é que eu respondo esse tipo de questão? Faça a separação silábica. Vou pegar aqui, por exemplo, a palavra ameaçado. Peguei ali. Vou fazer a separação silábica com você. A palavra ameaçado. Pronto. Lá está ela. Vou pegar outra, a palavra voo. Perfeito. Fiz a separação aqui de voo. Ótimo. Outra palavra, curioso. Vou pegar aqui. Vou separar a palavra curioso. Vamos ver no que vai dar. Palavra caatinga. Vou separá-la também silabicamente. Aqui. Caatinga.
Fala pessoal, interrompendo aqui um pouco a sua aula para dizer que as informações para a nossa turma pré-edital estão na descrição do vídeo. Você pode acessar os links disponíveis no nosso site ali insanosconcurso.com e também a nossa central de vendas para você que deseja um atendimento aí mais exclusivo, tá certo? Então, uma boa aula, continue aí os estudos e vamos que o edital está para sair. Olha só, quando eu fiz a separação silábica, o que você observa? Se você observar nessa sílaba aqui, eu tinha um encontro de vogais, certo? Fiz a separação silábica. O que é isso? Quando eu tenho, na sua essência, tal qual, na sua origem, ameaçado, se você observar, na sua origem, eu tenho um encontro de duas vogais, que foram separadas silabicamente, uma em cada sílaba. Qual fenômeno recebe esse sinônimo? Exatamente, o fenômeno que recebe esse nome é o chamado hiato. Perceba aí, sílabas, ou aliás, né? Cada vogal aí separada é uma sílaba diferente. A palavra vou, se você observar aí, ocorreu a mesma coisa. Olha só, na sua origem, vou ao encontro de duas vogais. Lá está, perfeito. Quando eu fiz a separação silábica, cada vogal ficou numa sílaba diferente. Isso também é o hiato. A palavra curioso, olha lá, etimologia, né? Na sua origem, melhor dizendo, eu tenho lá um encontro de vogais. Fiz a separação silábica, o que eu achei? Cada vogal é uma sílaba diferente. Isso também é chamado de hiato. A palavra caatinga, olha lá, duas vogais que foram separadas silabicamente. Então, todas essas palavras são consideradas pelo processo aí do hiato. Alternativa, portanto, letra D. Questão de número 2. Olha só. Em se tratando de encontros vocálicos, já destacou lá para você. Em se tratando de encontros vocálicos, as palavras do texto viagem, coador e equador são respectivamente. Vamos lá? Bora fazer essa separação silábica aí. A palavra viagem, olha lá. Peguei, fiz a separação silábica de viagem. Perfeito. A palavra coador, lá está ela. Vou separar também a palavra coador. Perfeito. A palavra equador, está aqui ela. Vou separá-la também. A palavra é Equador. Perfeito. O que tem aqui em viagem? Se você observar, há um encontro de duas vogais que foram separadas silabicamente. Isso eu chamo de hiato. Exatamente. Palavra coador. Está aqui ela. Eu tenho lá encontro de duas vogais que foram também separadas silabicamente. Também é chamado de hiato. Olha a palavra Equador. Você já observou que há a presença aqui do grupo GU e QU. Beleza. Eu falo Ecador ou eu falo Equador? Professor, eu acho que eu falo Equador. Exatamente. Então, se o grupo GU ou QU, lembra dele? Vou colocar aqui. Se o grupo GU ou o grupo QU tiver a sua vogal U pronunciada, essa vogal U vai desempenhar aí o papel de semivogal. Olha só, em Equador, lá está o U, que está sendo pronunciado, ele aparece ao lado de quem? Ao lado da vogal A. Então, eu tenho um ditongo, exatamente. Então, eu tenho um ditongo, justamente porque o grupo GU e QU, nesse caso, né, pode ser pronunciado Equador. E quando é pronunciado, esse U desempenha um papel de semivogal. E semivogal mais vogal é o que eu tenho lá, conhecido como ditongo. Por isso eu vou ter um hiato, eu vou ter um outro hiato e eu vou ter também ali o tal do ditongo. Nesse caso, gabarito, letra D. Olha a questão de número 3. Assinale a alternativa onde não temos encontro consonantal.
olha só, onde não há encontro consonantal, que é um encontro de quê? De consoantes. A letra A diz assim: sabor. Professor, o que eu faço? Separação silábica. Chega aqui, sabor. Olha só, você consegue observar algum encontro de consoantes uma ao lado da outra aí? Não, né? Beleza. Já desconfia. Olha a letra B. A palavra branco, separei bem aqui. Perfeito. A palavra branco. Deixa eu retificar aqui. Tá aqui ela. A palavra branco. Fiz a sua separação silábica. Perfeito. Olha só, você consegue observar encontro de consoantes? Tá aqui, ó. BR, encontro consonantal. É isso. Beleza. Então aqui sim tem encontro consonantal. Letra C, a palavra brisa. Separei-a. E olha só. Tem encontro de consoantes? Tem. Cadê, professor? Tá aqui, ó. Novamente, BR. Então aqui também há encontro consonantal. Letra D, a palavra abrir. Separei aqui. Professor, tem encontro consonantal? Tem. De novo, consoante B e consoante R. Nesse caso também há encontro consonantal. Então a única alternativa em que não há esse encontro de consoantes, né, uma ao lado da outra, na mesma sílaba, é a letra A, na palavra sabor. Gabarito, portanto, letra A. Olha a próxima questão, questão de número 4. Assinale a alternativa que apresenta um encontro consonantal. Um encontro de consoantes, exatamente. Olha só, peguei a palavra alemão. Vou separá-la aqui diretamente, a palavra alemão. Você consegue observar encontro de consoantes aí? A mesma sílaba, uma próxima da outra, uma ao lado da outra? Acho que não, né? Olha só a palavra muito. Peguei aqui, separei. Você observa que em cada sílaba há encontro de consoantes? Também acho que não. Ler é indivisível silabicamente, é um monossílabo, né? E aí também não há esse encontro de consoantes. Peguei a palavra nova, vou separá-la aqui. Também não consigo observar esse encontro de consoantes. Palavra globalizada. Fiz a sua separação silábica. Se você observar, nessa primeira sílaba aqui eu tenho um encontro GL. São consoantes? São. Portanto, chamado de encontro consonantal. Bem simples, né? É separar, é observar se haverá encontro de consoantes na mesma sílaba ou se haverá encontro de vogais, formando ditongo, tritongo ou também o chamado hiato. Perfeito, professor. Olha a quinta questão. Assinale a alternativa cuja palavra apresenta dígrafo. Lembra aí o conceito do dígrafo? São duas letras que representam aí um quê? Exatamente. Se eu pego ali, por exemplo, né, a palavra carro, olha lá, a palavra carro. Se você observar, eu tenho aqui duas letras. Perfeito, professor. Mas, se você observar, o som produzido é apenas um. Carro, né? Se eu pego aqui, por exemplo, a palavra rainha. Olha lá. A palavra rainha. Se você observar, eu tenho duas letras aqui, NH, que não são pronunciadas. Eu tenho apenas uma nasalização, nesse caso aí. E onde é que eu vou ter esse tal do dígrafo? Letra A diz assim. Separei aqui. Entre. E aí? Consigo identificar essas duas letras aí representando um único som? Professor, eu acho que não. Também não. O 3, que é o monossílabo, né? Que é indivisível silabicamente. Percebeu isso? Professor, eu acho que não. Também não. Olha a palavra marinha. Peguei aqui. Vou separá-la bem aqui. Marinha. Olha só esse NH. Na pronúncia da palavra, o H é pronunciado? Você consegue observar isso, tal qual a palavra rainha? Não, o que você observa é uma nasalização. E isso é o dígrafo, lá está ele. Duas letras representando, nesse caso aí,
um único som. Se você fizer a separação de primeira, não vai encontrar o tal do dígrafo. Se você fizer a separação de plásticos, também não vai encontrar o tal do dígrafo. Nesse caso, a única alternativa cabível aí é a letra C. E aí, tranquilo? Mantém, não desista. E aí, concurseiro e concurseira, infelizmente terminamos aqui o nosso conteúdo nesta segunda-feira, um conteúdo exclusivo para você que está aquecendo os motores aí rumo à aprovação no concurso da educação que está por sair. Continue acompanhando aqui a gente nas redes sociais, tanto YouTube como Instagram, pois a gente estará divulgando todas as informações do teu concurso que está por sair aí já nos próximos dias. Isso não é a gente que está falando, isso foi o próprio secretário que já afirmou no final do mês passado que o edital sairia agora no segundo semestre, mais especificamente agora no mês de agosto. Então, estamos na expectativa, assim como você também está aí. Confira as informações em insanosconcurso.com e venha fazer parte da nossa turma pré-edital. Vale lembrar que essa turma terá alteração mediante o edital que irá sair. Então, é uma oportunidade garantida que vai ajudar muito na tua aprovação.